E aí, pessoal, tudo certinho? Olha só, vamos dar continuidade ao nosso assunto, né? Eu tinha falado para vocês que a gente falaria nessa aula agora, nosso próximo tópico era relacionado com solos. E dentro disso, pessoal, falar sobre os solos, nós vamos raciocinar que vai ser basicamente uma análise e o somatório, né, de tudo que a gente comentou, desde o processo de rochas, de formação das rochas, dos variados tipos, depois falando do processo de formação do relevo, né, como que isso acontece dentro da característica de intemperismo, de erosão. E aí agora a gente vai entrar justamente para entender que no momento em que você tem o processo de formação das rochas, né, que se divide nas rochas magmáticas, sedimentares, metamórficas, e essas estruturas rochosas se diferenciam também dentro do que nós chamamos de escudos cristalinos, bacias sedimentares e dobramentos modernos. E essas formas, né, elas foram originadas justamente de quê? Da ação conjunta dos agentes internos ou endógenos e os agentes externos ou exógenos, né? E aí teve a formação do relevo. E aí agora, quando a gente chega para falar de solos, a gente vai falar o quê? O que são solos? Bem, como eu tinha comentado na aula anterior, eu finalizei a aula justamente dando para vocês o conceito de solos. Eu tinha comentado o quê? Que o solo é a camada superficial da crosta formado pela presença de minerais mais matéria orgânica, beleza? E aí vocês vão me perguntar assim, poxa Flávio, de onde vêm esses minerais, né, que formam o solo? E a gente vai raciocinar da seguinte forma, quando a gente fala dos minerais, eles são provenientes do intemperismo das rochas, né? E aí vamos lembrar o conceito lá de intemperismo? Quando a gente fala de intemperismo, eu estou falando sobre o processo de decomposição ou desintegração dos minerais de uma rocha. Lembra quando falamos de relevo? E aí eu comentei também que poderia ser o intemperismo físico, químico e biológico. Então você imagina, a rocha tem a presença de minerais, esses minerais se desprendem da rocha devido à ação do intemperismo e junto com esses minerais nós vamos ter a adição de matéria orgânica. Perfeito? Ou seja, então o solo vai ser esse somatório de minerais mais matéria orgânica, certinho? E aí dentro dessa caracterização, pessoal, você vai pensar, poxa, então para que o solo possa ser formado, é necessário que nós levemos em consideração alguns fatores, né? E os principais fatores de formação dos solos vão estar associados principalmente com quem? Com material de origem. Ora, quem seria o material de origem? O material de origem está justamente relacionado com a estrutura rochosa que sofreu intemperismo e deu a presença de minerais que esse solo vai possuir. Então, pensar no material de origem é importante, as características desse mineral, que logicamente vai interferir nas características do solo, tá? Depois, relevo. O relevo, ou seja, onde que essa rocha que sofreu intemperismo está assentada, é super importante por conta de entendermos sobre até o processo de intemperismo que esse solo vai sofrer, a intensidade dessa ação intempérica, a presença ou não de matéria orgânica. Então tudo isso relaciona, por exemplo, quando você pensa num relevo muito íngreme, isso vai interferir na profundidade do solo, tá? E aí dentro dessa condição, você raciocina que desse conjunto de fatores, nós temos ainda a característica climática. E o clima fica muito fácil de entender porque o clima ele vai ter uma interferência muito grande dentro da característica do intemperismo, dentro da característica do processo erosivo que a rocha vai sofrer e esse solo vai ter dentro do seu processo de formação. E por fim, característica relacionada com a presença de micro-organismos. Por quê? Os micro-organismos, o que eles vão fazer? Justamente o processo de decomposição da matéria orgânica que vai ser agregada aos minerais que vão promover a formação do solo, tá certo? Então, inicialmente, você vai pensar que esses fatores são essenciais para que haja a formação de um solo bem desenvolvido ou não, depende da intensidade que cada fator vai atuar na formação, certo? Então, de uma maneira geral, a gente vai pensar que um solo ele vai ser constituído por minerais
que são provenientes da rocha matriz, da rocha que vai dar origem a esse solo, matéria orgânica, água e ar. Basicamente é isso que a gente vai ter presente no solo, certinho? Só que aí, logicamente, pessoal, que os solos vão apresentar características diferenciadas de acordo com a área de formação. E aí, por isso, é interessante a gente entender que os solos, eles podem sofrer uma diferenciação ao longo do seu desenvolvimento, onde nós chamamos isso de perfil dos solos. E o que seria o perfil do solo? O perfil do solo, pessoal, relaciona com um corte desde a superfície até a rocha matriz. Quem é a rocha matriz? É a rocha que deu origem ao solo. Tá certo? E aí, nessa condição, você vai perceber que aqui eu estou exemplificando para vocês um solo completo. O que é um solo completo? Ou um solo maduro, um solo profundo? É um solo que possui todos os horizontes. Beleza? Então, com certeza, esse solo passou por um processo maior de formação, esse solo passou por um processo maior de uma característica de intemperismo. Então o tempo também interfere, né? Sobre o quanto tempo aquela região sofreu com as características do ambiente para poder justamente permitir que o solo pudesse ser formatado, tá certo? E aí você vai pensar então que, partindo da característica, né, da ideia da existência de um solo completo, né, de um solo profundo, a gente vai pensar nessa subdivisão aqui. Então a gente vai falar do horizonte O, do horizonte A, E, B, C e R. Só que aí acontece o seguinte, poxa, Flávio, horizonte O, A, B, C e R, se você for perceber e procurar, geralmente nos livros, tem livros que nem traz essa classificação aqui do horizonte E, não. Tá? Eu falo porque às vezes pode aparecer num livro que você esteja estudando, pode aparecer até mesmo numa questão, né, de um exercício que você esteja praticando, e vai falar, pô, nunca ouvi falar desse horizonte E. Mas comumente há uma classificação que fala só de O, A, B, C e R, tá certo? E aí dentro dessa ideia, pessoal, a gente vai pensar o quê? Quando eu falo do horizonte O, eu estou associando do horizonte orgânico, que é justamente a camada superficial. Ou seja, é nessa camada onde nós vamos ter a presença do humus, né? Ou seja, o resto de vegetais que estão relacionados com a característica de uma decomposição, e geralmente esse solo, esse horizonte, ele é muito escuro e é rico em nutrientes. Então, dentro dessa característica, pessoal, quando você percebe, por exemplo, um solo que tem uma presença muito grande de vegetação, tá? Você vai pensar que esse horizonte orgânico, ele vai ter uma carga de nutrientes muito grande, ele vai ter uma presença muito grande de micro-organismos, justamente porque esses micro-organismos vão permitir que haja uma decomposição da matéria orgânica, né? E aí, logicamente, que o clima vai interferir nessa composição. Por que o clima vai interferir nessa composição? Porque se o clima for muito úmido, se o clima for muito quente, permite o desenvolvimento de plantas e aí a ação bacteriana se torna mais intensa. Então percebam que é todo um conjunto de fatores para a gente chegar na concepção de uma formação completa dos solos, tá certo? E aí, pessoal, o que acontece? Você raciocina então no horizonte O, no horizonte orgânico. Depois, pensamos no horizonte A. Bem, o horizonte A, pessoal, tem como característica o que nós chamamos de solo de horizonte agrícola, tá? Por quê? Porque quando você vai pensar na prática da atividade agrícola, o que vai acontecer? Você vai ter a retirada do horizonte O, porque você vai ter o preparo do solo, né, para que haja a possibilidade dele ser utilizado na atividade agrícola. E aqui, nesse horizonte A, nós vamos encontrar duas características muito importantes. Nós vamos encontrar tanto a presença de matéria orgânica, quanto a presença de minerais. Beleza? E aí, dentro dessa característica, eu estou ofertando tudo aquilo que é necessário para que haja o desenvolvimento de uma plantação, por exemplo.
Beleza? E aí, dentro dessa característica, pessoal, é quando estudarmos mais à frente sobre os principais impactos, né, que ocorrem nos solos, né, os principais níveis de degradação que acontecem nos solos, vai estar relacionado justamente com a ideia da agricultura, da forma como essa prática agrícola ela é feita e isso podendo interferir nas características do solo. Por exemplo, existe um conceito que nós chamamos de lixiviação, tá? Que a gente vai estudar isso um pouquinho mais à frente. E quando falamos da lixiviação, é justamente quando você tem a perda de minerais do horizonte A para o horizonte B por infiltração, beleza? E quando o horizonte A perde minerais para o horizonte B, quer dizer o quê? Que isso está prejudicando a fertilidade dos solos, pois dificilmente as raízes das plantas chegam no horizonte B. Entende? Então, ou seja, uma prática agrícola que aconteça de uma forma desordenada, de uma forma sem o nível de planejamento, né? Sem uma adequação de uma técnica, com certeza vai prejudicar a característica de fertilidade daquele determinado solo. Certinho? E aí acontece o seguinte, por outro lado, você vai pensar no horizonte E. O horizonte E, pessoal, a gente chama de um horizonte mineral, né? Que é geralmente quando você pensa na perda de minerais do horizonte A que vão se acumular naquela região. Então você vai pensar, por exemplo, argilas, óxidos de ferro, tá? Geralmente se associam com o processo que a gente chama de percolar. Ou seja, o que é percolar? É justamente quando você tem um processo de infiltração no solo e esses materiais vão se acumulando nesse horizonte, tá? Quando se cobra ou se fala do horizonte E. Porque geralmente você vai pensar que o horizonte E, quando não tem, né, a cobrança dele, você associa no horizonte B, que seria um horizonte de acumulação. Porque você vai perceber o seguinte, quanto mais você se aprofunda no solo, menos matéria orgânica você tem e mais características relacionadas com a presença de minerais, beleza? E aí, logicamente, você vai pensar, se tem menos matéria orgânica e mais minerais, é justamente porque vai haver um acúmulo desses minerais nessa camada B. Então, geralmente, o horizonte B nós chamamos de subsolo, onde o que mais predomina é a presença de minerais, tá bom? Depois, eu penso no horizonte C. Aí o horizonte C, pessoal, qual é a característica dele? O horizonte C, a gente considera como se fosse um horizonte de transição, tá? Transição entre quem? Entre a rocha matriz, que é a rocha que deu origem a esse solo, ou seja, a rocha que sofreu intemperismo, a rocha que depois desse intemperismo ter acontecido, os minerais tiveram um acréscimo de matéria orgânica e o solo propriamente dito, tá? Então, em algumas questões, você presta até bem atenção nesse termo, que pode aparecer a expressão regolito, ok? E o que é o regolito? É justamente um material formado pela rocha fragmentada, que vai estar presente justamente no horizonte C, tá bem? E aí depois que você tem essa característica do regolito, de pensar no horizonte C, você fecha com o R, que é justamente a rocha matriz, ou seja, a rocha que deu origem a todo esse solo. E aí, pessoal, um complemento que eu acho muito interessante para a gente fazer quando a gente fala sobre isso aqui, é que no processo de formação do solo, nós chamamos esse processo de pedogênese, tá? E aí faço uma pergunta para vocês, que geralmente as pessoas associam de uma forma e eu vou te mostrar que é o contrário, que é o seguinte, se eu penso na formação do solo, o solo ele se forma de baixo para cima ou de cima para baixo. Beleza? Por exemplo, eu tenho a rocha matriz. A rocha matriz, ela sofre o intemperismo. Qual é o primeiro horizonte que vai ser formado? Tá? E aí, pessoal, prestem muito bem atenção. Quando você tem a rocha matriz e inicia-se o processo de pedogênese, que é de formação do solo, esse processo acontece dessa forma aqui, ó.
Ou seja, acontece de cima para baixo. Isso é a pedogênese. Ah, mas como? Você tem a rocha vai sofrer o intemperismo e a primeira camada que vai se formar vai ser o quê? A presença de matéria orgânica. E aí depois vai ter a formação do horizonte A. Então, por exemplo, se eu falo que um solo é profundo, ele tem O, A, B, C, R. Se eu falo que um solo é jovem, que um solo é raso, ele vai ter O, A, R. Ou seja, perceberam que é de cima para baixo, ou seja, em direção à rocha matriz, que você vai ter a formação dos principais tipos de solo. E isso tem muito a ver da profundidade do solo com uma das características do fator, que é relacionar com o clima. Por exemplo, quando você pensa num clima da Amazônia, que é um clima onde você tem uma intensidade do intemperismo químico, porque lá chove muito, então a rocha vai ser intemperizada, você tem muita presença de matéria orgânica, então você vai ter o quê? Um solo profundo. Todos os horizontes vão estar ali, ó, bem montadinhos. Beleza. Pensa na região do sertão nordestino. Você não tem muita água, então você não tem tanta chance de ter um intemperismo químico. As oscilações de temperatura não são tão grandes, então você não vai ter uma intensidade do intemperismo físico. Então, naquela região do sertão nordestino, eu vou ter um solo raso, eu vou ter um solo jovem, um solo pouco profundo. Beleza? Entenderam a diferenciação? E aí, o que você vai pensar? Diante das maneiras, né, de formação do solo, eu vou falar justamente sobre a sua classificação. E quando a gente pensa na classificação dos solos, eu posso pensar nos solos zonais, tá? Também conhecidos como solos eluviais, os solos azonais, tá? E vou pensar nos solos intrazonais. Qual é a característica de cada um? Bom, geralmente quando eu falo do solo eluvial ou do solo zonal, você vai perceber que o clima vai ser grande responsável pela formação, tá? Ou seja, ele promove o clima, que principalmente climas úmidos, que vão promover uma grande decomposição da rocha matriz, e dentro desse contexto a gente fala que os solos zonais, eles são solos maduros, são solos profundos, ou seja, possuem todos os horizontes, beleza? No caso do Brasil, você vai ter uma percepção da presença desses solos zonais. Você tem vários exemplos, tá? Que aí eu até falo para vocês, do ponto de vista de cobrança em prova, não é tão grande e relevante, mas você pode pensar num solo zonal, que às vezes pede um exemplo, você pode pensar nos latossolos, tá? Típico aqui do Brasil, são solos de clima quente, são solos de clima úmido e que são bastante intemperizados, pobre em minerais, que eu vou explicar para vocês quando falar, por exemplo, dos solos da Amazônia. Tá? Então, um exemplo, né, de solos zonais seria justamente os latossolos. Tá? Existem outros, por exemplo, existe o podizol, existe o brunizém, existe o solo desértico, o solo de tundra, tá? Mas eu acho que focar nas características que nós temos mais presentes no nosso país é mais relevante para vocês, tá bom? Depois, eu tenho os solos azonais. Quando você fala dos solos azonais, pessoal, você vai pensar o seguinte: os zonais, eles se formam sobre a rocha matriz. Os azonais, eles se formam distantes da rocha matriz. O que é isso? A rocha sofre o intemperismo e os sedimentos, os minerais que se desprenderam da rocha, eles vão ser carregados e depositados em outras regiões. Por exemplo, uma rocha que fica próxima a uma área que é cortada por rios. O rio promove a intemperização da rocha e ele faz o processo erosivo e leva esses minerais para regiões mais baixas. E lá se forma o solo. Então a gente fala de um solo aluvial que se formou distante da rocha matriz. E geralmente esses solos não têm grande profundidade. Tá certo? Ou então você pode também utilizar uma expressão chamada solos coluviais, que está relacionado com deslizamento de encosta. Tá? Ou seja, tem uma grande movimentação de massa. Então, nas áreas mais elevadas acontece um escorregamento de terra e aí essa rocha que desprendeu da região mais elevada
ela vai para uma região mais baixa e dá origem a um processo de formação do solo. A gente chama isso de coluvial. Beleza? Então, geralmente são solos jovens. Por fim, os solos intrazonais. E quando você fala dos solos intrazonais, pessoal, eles precisam da formação de um agente local. Então, geralmente, eles são muito influenciados por vários fatores. Por exemplo, por fato de ter um tipo de drenagem que é relacionado com a questão da presença de água, que seja mais ou menos eficiente, a ideia do excesso de sais na determinada região. Então, esse solo intrazonal, ele vai depender das características de cada ambiente. E aí você vai ter a característica específica relacionada com ele. Então, você pode ter um solo mais salino, você pode ter um solo hidromórfico, que está geralmente relacionado com áreas mais alagadiças. Tá? E aí, dentro dessa condição, você pode pensar que, poxa, nos solos do mundo, né? Vamos pensar assim, Flávio, quais são os solos mais férteis do mundo? Aí nós temos alguns exemplos e a gente pode falar. Primeiro, o solo chamado de Chernozem. Olha o nome, Chernozem. É um solo orgânico, considerado o mais fértil do mundo, tá? Geralmente está presente na Ucrânia, nos Estados Unidos, nas áreas de estepes, solo orgânico. Depois, um solo loess, que é um solo azonal. O loess, pessoal, ele é um solo formado pela ação da erosão eólica, tá? Ou seja, o vento carrega os sedimentos, então por isso ele se forma distante da rocha matriz, por isso ele é chamado de azonal, então loess. E os solos brasileiros, que nós temos o solo de Massapê, que é relacionado com a área do Nordeste brasileiro, onde na época da colonização foi feito plantio de cana-de-açúcar, tá? E temos também o solo de terra roxa, que está relacionado com o sul do Brasil, Planalto Meridional. Lembra que eu falei na formação do relevo brasileiro sobre derramamentos basálticos que nós tivemos no período Mesozoico, onde houve a separação dos continentes? Deu justamente a origem de rochas magmáticas naquela região, rochas basálticas, que a decomposição deu origem ao solo de terra roxa extremamente fértil. Perfeito isso aí, pessoal? Então, introduzimos as características relacionadas aos solos, podemos entender, né, todo o processo de formação, e aí a gente vai dar uma pausa aqui nessa ideia para vocês poderem vivenciar e absorverem os conteúdos que a gente aprendeu aqui agora, para no próximo assunto relacionado a essa frente, falarmos sobre o processo de degradação, de conservação dos solos, tá? Então, fique aguardando que nas próximas aulas falaremos sobre isso, tá certo? Um grande abraço, bons estudos e fique com Deus. Valeu!